Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Aos domingos, estamos ministrando os princípios escatológicos do livro de Mateus. Escatologia é aquele que caminha por fim, mas para que nós venhamos entender o fim, nós temos que citar o começo. Como começou as coisas. E a partir do momento que nós entendemos o começo, nós começamos a caminhar para o fim no princípio escatológico da palavra de Deus. Então, aqueles dias, amado, apareceu João Batista. Jesus Cristo já era nascido e João Batista já pregava o evangelho no deserto ali da Judéia, conforme Mateus capítulo 3. E ele dizia: arrependei-vos vós, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista era uma voz que tinha uma certa influência sobre o povo. Tinha uma certa eloquência, convencia o povo, porque João Batista era escolhido antes mesmo ali do ventre da sua mãe, e no ventre da sua mãe, João Batista já deu saltos de alegria ao reconhecer Cristo no ventre de Maria. Então, amado, preste atenção, porque este reino, anunciado por João Batista, já era predito pelo profeta Isaías, que já falava sobre João Batista mais de 800 anos antes. Voz do que clama no deserto. Ele estava falando de João Batista. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então a Bíblia ela vai se cumprindo. A Bíblia vai sendo citada ali no Velho Testamento. E Jesus fala lá em Mateus 5,17 que ele não anula a lei. Ele não aniquila nem a lei e nem os profetas. Mas ele veio fazer cumprir tudo aquilo que estava escrito. E aqui a profecia de Isaías cumpre-se na vida do Senhor Jesus e também na vida de João Batista. O profeta Isaías foi quem mais profetizou sobre João Batista e Jesus Cristo. Então este João Batista, que pregava no deserto, tinha suas vestes de pele de camelo. E aqui nós vemos um princípio de alguns irmãos que vão para o monte ali com pano de saco, jogam ainda cinzas sobre a cabeça. E João Batista tinha cinto de couro, e eu olho alguns irmãos que ainda vai com as certas vestes, com o espírito de penúria ali diante de Deus, no monte da consagração, aqui no Distrito Federal e no Goiás. Mas o que eu vejo é que a Bíblia fala que Deus sonda o coração, porque João Batista ainda tinha um costume do Velho Testamento da letra. Mas a letra mata e o Espírito vivifica conforme 2 a Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 6. Então os lombos de João Batista eram cingidos por esse cinto. E ele se alimentava, amado, de gafanhoto e de mel silvestre. A alimentação dele era balanceada para o lado do jejum, porque quem está somente com esse tipo de alimento, praticamente já está em jejum constante diante de Deus. Então ia, amado, ter com ele muitos de Jerusalém e de toda a Judéia. Todas as províncias vinham ouvir a voz de João Batista. Ora, amado, o profeta, aquele que profetiza em nome de Jesus nos dias de hoje, pessoas buscam a essa pessoa porque sabe que o Espírito Santo está sobre ela e sabe que da boca dela vai partir o bom conselho. Nós vivemos isso, graças a Deus. Somos a voz, também para os nossos dias. Tem muitas pessoas que têm voz ativa. Eu não falo que só eu sou profeta, porque tem milhares de profetas que não se dobram a Baal no dia de hoje. Então, amado, era por causa de João Batista que muitos naquela época eram batizados
no Rio Jordão, confessando ali os seus pecados, arrependendo da sua velha criatura, do seu velho eu, e transformando em nova criatura em Cristo Jesus. A palavra do Senhor é muito clara. E vendo ele, muito dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu encontro, ao encontro de João Batista, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quando se fala raça de víboras nos dias de hoje, nós vemos que há pessoas que são mais preocupadas consigo mesma do que com as coisas do reino de Deus, do que com a edificação de pessoas, do que com a cura, do que com alimentar aquele que não tem condições. O papel da igreja é muito claro: cuidar do órfão, da viúva, pregar o evangelho a toda criatura, pôr a mão sobre os enfermos, declarar a cura em nome de Jesus. E cabe a Deus cumprir ou não aquilo que é falado. Mas o papel do sacerdote de hoje é fazer a obra de uma maneira justa, não olhando para as finanças, mas olhando para a obra, para a pessoa. Porque as finanças é uma consequência de quem trabalha no reino. A Bíblia fala lá em Mateus 20 que o Senhor da vinha, ele sai a assalariar os seus trabalhadores. Então é natural você ser abençoado por Deus quando você apregou o evangelho do Senhor Jesus de uma forma correta, íntegra e reta conforme a palavra de Deus. Então João Batista ele falava: olha, produz fruto, pois, digno de arrependimento. Vocês ficam por aí batendo cabeça de um lado para o outro. Faz uma boa obra, faz o que é certo, faz o que é justo. Não fica produzindo contenda, desavença. Essa é a palavra para os dias de hoje. Então, amado, não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão. Ora, Abraão era o pai da fé. Abraão era aquele que teve um encontro com Deus e teve uma promessa que a sua geração seria uma grande nação. Então essas pessoas, elas tinham por pai a Abraão. Seguiam ali a Torá, o Pentateuco. Porque João Batista falou: eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ora, existe também um ditado na Bíblia que fala assim: se eu me calo, a pedra clama. Então até das pedras, Deus, no seu rico poder, pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, amado, está posto o machado. A raiz das árvores, toda a árvore, pois que não produziu um bom fruto no dia de hoje, é cortada, é lançada fora. E isso também está previsto lá no livro de João, no capítulo número 15. Então, amado, em verdade, eu vos digo, faço das palavras de João Batista as minhas palavras. Eu batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem sobre a vida da pessoa chama-se Espírito Santo. Ele é mais poderoso do que eu, do que você. Ele é o Espírito de Deus. E João Batista falava de Cristo nessa época, cujas alparcatas, que é as chinelas, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo é a aprovação do seu ministério. Tem pessoas que, para receber algo de Deus, passa anos na obra e quando está para receber, desiste da própria obra. Ali é o fogo do Espírito provando estas pessoas, até mesmo se querem ou não o seu galardão. Então, em sua mão tem a pá. Na mão de Jesus tem uma pá espiritual. E limpará a eira, a lavoura, as igrejas, balançará a videira. E recolherá, amado, no celeiro o seu trigo, o seu povo, as suas ovelhas, e queimará a palha no fogo.
que nunca se apagará. Ou seja, o joio e o trigo, e o joio será queimado. Aqui há uma promessa de salvação e também há uma promessa de fogo eterno para todo aquele que não seguiu a Cristo, que não acreditou na pregação do Evangelho. Então veio Jesus ali da Galileia, João Batista já estava pregando o Evangelho, Jesus foi lá na Galileia, junto ao Rio Jordão, para ser batizado. E aqui vem um princípio, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, previsto no livro de Hebreus, se submetendo ao batismo para dar exemplo. E aqui Jesus já estava na sua fase adulta, já tinha consciência do que queria. Mas João, amado, ele impunha na sua mão, pegando ali na mão de Cristo e dizendo: eu é que careço ser batizado por ti. E tu vens a mim para que eu te batize? Ora, amado, quando ele falava voz do que clama no deserto, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre a vida de Cristo, ali após o batismo. Então Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa, por enquanto será assim. Jesus Cristo, amado, se humilhando, o Filho do Deus Altíssimo se submetendo, porque assim convém, amado, que se cumpra a justiça. Então, João Batista falou: tudo bem, eu vou batizar, mas não era para ser assim. E sendo Jesus batizado, saiu um fogo da água. Olha que mistério! E eis que se abriu os céus, e vindo o Espírito de Deus, desceu como pomba e veio sobre Cristo. E aqui vem um princípio no batismo. Todo aquele que é batizado é alma e corpo. Mas a partir do momento que no ato do batismo vem o Espírito Santo, e a pessoa passa a ser alma, corpo e espírito. Porque uma pessoa recebe o Espírito Santo quando ela é batizada nas águas. E aí a necessidade do batismo, daqueles que estão chegando na igreja, até mesmo para o seu crescimento espiritual, tem que passar pelo batismo. Batismo é um estado de consciência, batismo é uma permissão que a pessoa dá para o pastor chegar e batizá-lo. Batismo é a confirmação que você será chamado de filho do Deus Altíssimo. Batismo é uma confirmação de proteção. Batismo é um novo nascimento em Cristo Jesus. E eis que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir do momento que você é batizado, como Cristo foi, e ele foi o exemplo do batismo, há uma voz que grita no mundo espiritual, que naquele momento, você é chamado filho de Deus no mundo espiritual. O batismo é uma confirmação da criatura para o filho. Transformação da criatura para filho de Deus. Todo mundo pensa que é filho de Deus. Ei, eu quero te falar, se você não passar pelas águas, não nascer de novo, no mundo espiritual você não é chamado filho de Deus, mas sim criatura de Deus. Entenda esse mistério e seja chamado de bem-aventurado de Deus. Oh, aleluia! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus. Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos meditar em Mateus capítulo número 4, pelo princípio da escatologia. Para entender todo o fim, vamos passar pelo começo. Jesus, ao ser batizado, foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E aqui vem um mistério. Muitos crentes que são batizados têm que passar pela prova de fogo. O Satanás vai vir. Vai querer te jogar no mundo novamente. Vai querer tentar você. Vai querer fazer você desistir dos primeiros rudimentos da fé. Vai querer fazer você desistir do primeiro alimento espiritual dado após o batismo. Mas Jesus estava preparado. Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites, para só então ter fome.
O diabo ele vai tentar em 3 áreas da tua vida. Ele pode jogar uma falta de alimento na tua casa. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ora, para Cristo, já em espírito, e ainda com fome, porque ele estava em jejum, essa é uma tentação violenta. Tem gente que vai começar um jejum, para o jejum, acaba com o jejum para comer. Dá a sua palavra que vai se consagrar um jejum, mas quebra esse jejum constantemente. Cuidado, melhor não jejuar. Ele, porém, respondeu ao diabo e disse: está escrito. Ora, aí vem o mistério, a palavra de Deus. Deus honra é a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amante que aça. Isso é sério, amado. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Nós fazemos prova da palavra que sai da boca de Deus. Entenda esse mistério e seja chamado de bem-aventurado. Então o diabo, o tentador, o transportou. Entenda, Satanás pegou em Cristo nesse dia. Transportou Jesus à cidade santa. Está lá em Mateus capítulo 4. E colocou sobre o alto do pináculo, sobre o alto do templo, sobre o alto da igreja. Muitas pessoas querem ficar no alto, no pedestal, ser o bom pastor, ser o showman, que é Manaia Sárgia, né? Cuidado. Satanás pode estar ali te levando ao alto do pináculo, para ver se você cede. E disse-lhe Satanás: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Isso também está escrito lá no livro de Hebreus 1. E tomar-te-ão pela tua mão, para que não pise com o teu pé em pedra. Aqui é uma tentação ao suicídio. Olha o tanto de crente que serve a Deus, mas que às vezes até cede no suicídio. Não aguenta as provas. E disse-lhe Jesus: também está escrito. Ou seja, palavra combatendo com palavra. Por isso que às vezes eu pego alguns pastores, converso com alguns pastores, e ali vejo a sua inteligência espiritual. Não que eu queira abater aquele pastor, mas quando ele fala qualquer coisa para mim, eu falo: onde está escrito isso? Eu sei onde está escrito, mas eu quero saber do pastor se ele tem um entendimento para saber onde está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus respondeu com a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu vou pular e Deus vai me salvar? Eu vou pular e o anjo do Senhor vai me pegar? É tentação, amado. Eu vou tentar a Deus? Simplesmente Deus vai falar: tu pulou, morreu. Vai para o juízo. Homicida de si mesmo, né? Então, novamente, amado, transportou. Então, Satanás pega em Cristo novamente. O diabo, o tentador, leva a um monte muito alto. E aí todo mundo pensa que monte é só lugar de bênção. Não, monte é lugar de você ser provado pelo tentador também. Mostrou todos os reinos da terra. Tem aqueles crentes que vai para o monte só pela vida espiritual, financeira. Para a glória do mundo. Amado, o mundo jaz do maligno. Você pode até passar próspero nessa terra, e é um direito seu, mas você tem que saber dominar o dinheiro. Então mostra todos os reinos da terra, a glória deles, porque Satanás ele detém as riquezas que é sua e não é dele. Ele está sendo um poceiro e você tem que saber tomar, e para isso você tem que assistir o curso Vivendo como Reis e Rainhas. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Quantas e quantas pessoas fazem pacto com Satanás, são abençoados segundo as trevas, mas estão perdendo a sua vida e a sua alma. Um dia eu entrei na casa de um homem, eu e outro pastor, começou a ministrar, a mulher do cara ficou irritada com o pastor que estava falando, e eu calado. E quando a mulher começou a falar, pensando que o pastor estava falando demais, eu gritei dentro da sala e falei assim: olha, faça conforme o pastor está falando. Por quê? Porque o teu marido fez pacto com Satanás, e toda essa riqueza que ele tem aqui agora foi por um pacto que ele fez. Aí o marido dela começou a chorar, estava com medo de Satanás, porque ele já estava requerendo a vida do cara. E eu falei: meu filho, hoje, você quer cortar esse vínculo, cortar esse laço?
Mas o medo dele era perder tudo. Amado, eu quero saber se vai perder ou se não vai perder. O que eu quero saber é da vida. E ele confessou que realmente tinha feito um pacto com Satanás nos terreiros, né, da magia. Então tudo isso eu te darei. Satanás oferece a riqueza para o homem, mas essa riqueza é do próprio homem e ele não está sabendo tomar. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, só diante de Deus eu me prostro. Só a Ele eu sirvo. Eu não sirvo a imagem de escultura, eu não sirvo a nada, eu sirvo a Deus. Então eu tenho que entender, amado, que eu tenho que servir a Deus. Se você é um crente que serve a Deus em espírito e verdade, o diabo vai te deixar. Porque a Bíblia fala, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos. Por que eu sou abençoado? Muitas pessoas ficam perguntando, mas não sabe qual é o meu sacrifício no joelho, não sabe conforme eu ando na presença do Senhor, não sabe quais são as minhas alianças com Deus, não sabe o que eu já passei por causa do Evangelho, mas só vê o que eu sou abençoado. Porque o diabo, ele não pode andar na minha vida. Essas tentações eu já venci. Os anjos do Senhor hoje me servem e cumprem Mateus capítulo número 4, verso de número 11, e cumpre Hebreus 1, verso de número 14, na minha vida. E eu espero que cumpra na sua também. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Depois de ser alimentado, volta para a Galiléia e deixou Nazaré. Por isso que Jesus era chamado Nazareno. Ele começou a habitar em Cafarnaum, cidade ali aos arredores de Zebulon e de Naftali, para que se cumpra também o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse, terra de Zebulon, terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Jesus aqui passa a ser chamado de Jesus o Galileu. O povo, amado, tem que entender esses princípios, essa palavra de Deus. Para ser um filho de Deus, tem que aprender os princípios da palavra de Deus. Deus não vela o seu sacrifício, nem cumpre o seu sacrifício. O que Deus cumpre é a palavra dele. Se você estiver enquadrado na palavra dele, você é chamado de bem-aventurado. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, porque Jesus é chegado àquele lugar. Quando Jesus chega, a luz resplandece. Os que estavam assentados nas regiões da sombra, da morte, nasce a luz, raia a luz. E aí diz lá em João capítulo número 8, verso número 12, fala assim, porque ele é luz, e quem anda em luz já não anda mais em trevas. Desde então, amado, começou Jesus a pregar. Então entenda, ele começa a pregar após o batismo, após o revestimento do Espírito. Porque como é que você vai falar das coisas do reino se você ainda é carnal, não é batizado? E a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus anda junto ao mar da Galileia. Viu ali dois homens, Simão, que é o Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, vem comigo, larga isso aí. E aqui, amado, você tem que ter coragem para servir a Deus. E eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo tudo, todas as redes, seguiram a Cristo, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, já andando em poder e em espírito. E ali eles adiantou, viu outras duas pessoas ali, Tiago, filho de Zebedeu, e João, todos esses são escritores da Bíblia Sagrada, narraram ela em espírito, num barco com seu pai Zebedeu, consertando ali redes, chamando eles, deixaram também imediatamente o barco. E aqui há um mistério, muitas pessoas não querem largar o que tem, né? Não querem seguir a Cristo e ficam ainda zambeteando pelo mundo. Então ele percorreu, Jesus, toda a Galileia ali, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino.
Evangelho do Reino é precedido de comunicação, discernimento, entendimento, sabedoria, batismo, cura. Em nome de Jesus. E curando todas as enfermidades, amados, e malécias ou moléstias do povo ali, Jesus começou a estabelecer ali o seu reinado em terra, porque era o Filho de Deus e agora fazendo a obra do próprio Deus. Então a sua fama começa a percorrer por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Porque a Bíblia fala, dá a todo aquele que pede. Quando uma pessoa recebe uma dádiva, e eu lembro de uma feita que eu estava na igreja, e aí Deus mandou colocar a mão sobre uma criança, e aí quando eu coloquei a mão sobre a criança, ele pergunta se essa criança está te ouvindo. Eu falei, criança, você está me ouvindo? E a criança, tô. O pai dela saiu correndo e foi embora. Demorou ali mais ou menos uma meia hora, o pai dela voltou, tomou meu microfone da minha mão, e aí eu falei, o que foi? E ele falou simplesmente assim, sabe o que é, pastor? Porque eu estou ali mais de meia hora lá fora perguntando se meu filho está me ouvindo. E eu falei, e eu conheço? Ele falou assim, meu filho é nascido surdo e mudo, e hoje eu vi a glória de Deus sobre a vida dele. Eu falei, a graça e a paz, senta aí que eu vou terminar a ministração. E nós temos que entender o porquê que eu falei isso. Amada, a glória é do Senhor, não é do homem. A obra já foi feita, não precisa o povo ficar pulando nem da esquerda para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Oh, aleluias! Graça e paz, meus amados, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Esse é o estudo bíblico dominical, princípios escatológicos do livro de Mateus, e que você seja uma bênção por onde quer que você for, a graça e a paz em nome de Jesus. É presencial, viu? Coloca teu nome aí embaixo que você está assistindo o treinamento avançado de liderança aos domingos. Graça e paz.